Gente, eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. O título é A Pesca Maravilhosa. Então, eu vou ler. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Apertando a multidão, a Jesus, né, para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco toda a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, ou seja, vai para o alto mar e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, então, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Gente, esse texto, muitas vezes, já vi ele sendo pregado muitas vezes, para falar a respeito de uma provisão sobrenatural que Deus pode trazer na nossa vida. E, de fato, não tem dúvidas que o texto fala isso. Jesus, de fato, fez um milagre, né? Proveu para eles aquilo que eles não tinham, né? Fez uma coisa que é sensacional. Mas eu queria mostrar algumas coisas importantes nesse texto que às vezes passam batido. E, para começar, eu queria dizer o seguinte, que se você prestar atenção no versículo 2, diz assim, Jesus viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. O que significa isso? Bom, só para entender, Jesus estava pregando, né, na beira do lago, e tinha uma multidão atrás de Jesus, querendo ouvir, querendo ouvir. E esse povo começou a apertar Jesus, começou a jogar Jesus para dentro do lago. Quando ele viu 2 barcos, ele entrou num dos barcos, né, e pediu para eles se afastarem para que ele pudesse ter alguma distância para poder falar para aquela multidão. Mas, veja só, o texto diz que os pescadores estavam lavando as redes. O que quer dizer o seguinte, que eles já tinham desistido de pescar. Eles estavam lavando as redes para ir embora, guardar as coisas e ir embora, né? Mas Jesus começou a pregar ali, e aí ele falou assim, gente, pega esse barco aqui, vai para o alto mar e pesca. Joga as redes de novo. Agora, quando a gente lê esse texto sem entender o contexto, a gente não sabe de uma coisa. Naquela região só se pesca de noite. Ninguém pesca durante o dia, porque durante o dia eles sabem que não tem peixe. O certo de pescar naquela região... Ainda mais com aquele monte de gente espantando os peixes. peixes. O certo de pescar naquela região era de madrugada. Tanto que o texto diz que eles pescaram a noite inteira e não tinham pego nada, né? Pedro fala isso, responde para ele, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, assim, Pedro, que é pescador experiente, sabia que não tinha nada para pescar mais agora, para aquela hora do dia. Porque se pesca de noite. Eles trabalham a noite toda, mas não tinham pescado nada. Quando Jesus fala para eles irem para o alto mar, Pedro sabia o seguinte, não, Jesus, desculpa aí, o senhor pode ser um bom mestre e tudo, mas de pescar eu entendo. E não dá para pescar nada agora. E aí, o que ele fala? Senhor, nós já tentamos de tudo, mas não deu nada certo. Mas porque o senhor está mandando, eu vou fazer. Sob a tua palavra eu vou fazer, eu vou obedecer. E aqui a primeira coisa que eu queria dizer para a gente, que muitas vezes a gente
não faz a vontade de Deus porque a gente crê que é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente obedece a Deus porque faz sentido para a gente. Né? Muitas vezes a gente obedece a Deus porque a gente faz, não, desse jeito acho que vai funcionar mesmo. Então a gente não está obedecendo uma ordem de Jesus, a gente está simplesmente aceitando um conselho de Jesus. Ao passo que esses pescadores pensaram assim, não tem peixe essa hora, não vai dar nada. Mas porque Jesus está mandando, eu vou obedecer. Então, aqui foi alguma coisa que eles fizeram a despeito do conhecimento que eles tinham, da experiência que eles tinham. Eles sabiam que não ia dar nada. Mas porque Jesus tinha mandado, eles foram lá e obedeceram. Então, uma das maneiras da gente saber se a gente de fato está obedecendo a Jesus de verdade é obedecer quando não faz sentido para nós. Quando não faz sentido e você vai e obedece o que Jesus está mandando fazer, de fato você está obedecendo. Quando você questiona, quando você simplesmente fala, não, isso aqui é louco demais para obedecer, não, ninguém faz desse jeito, ou, não, isso é uma coisa do passado, isso é uma questão antiquada, não se faz mais assim, você você não é uma pessoa que obedece, você é uma pessoa que recebe algum conselho de Jesus e quando faz sentido você obedece, você faz. Mas o texto está dizendo que aqueles homens foram contra tudo que eles sabiam. Eles eram os pescadores, eles sabiam como é que pescava. E não era desse jeito. Mas eles obedecem a Jesus e lançam as redes. E o que o texto diz é que eles começaram a pegar muito peixe, muito peixe. Né? E aí, eu queria falar da segunda coisa. Quando a gente obedece a Deus, aquilo que Ele nos manda fazer, existe uma resposta de Deus, que só acontece de acordo com a nossa obediência. Então, o primeiro passo para você experimentar a bênção de Deus, o cuidado de Deus, e ver Deus agindo na nossa vida, é obedecer. Obedecer, mesmo quando a ordem do Senhor não faz sentido para nós. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente fala assim, não, eu sei como é que é, eu já tenho experiência nisso, eu sei como é que faz. E a gente recebe uma ordem de Jesus que é contrária àquilo que a gente está acostumado, ou àquilo que faz sentido. Você fala assim, não, Deus, isso aí, desculpa, não faz sentido, eu sei como é que funciona, não é assim. Mas quando a gente obedece, a gente pode experimentar, então, o milagre de Deus. A terceira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que Deus tem prazer em nos abençoar, mas a bênção de Deus não fica parada em nós. A nossa obediência produz uma bênção, né? Mas essa bênção não fica parada em nós. A bênção que eles tinham recebido, a colheita, a pesca que eles tinham feito foi tão grande que não deu para eles trazerem sozinhos. Eles tiveram que chamar um outro barco que foi abençoado na cola deles. E isso acontece com a gente também. Quando Deus nos abençoa, a bênção de Deus para nós não fica só em nós. Ela alcança aqueles que estão do nosso lado. Ela extrapola a nossa vida. E a gente tem que estar preparado e pronto e aberto a permitir que isso aconteça. Ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas que talvez vão na nossa cola, vão ser abençoadas por tabela. Entende? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nossa obediência produz uma bênção tão grande em nós que vai alcançar outras pessoas. Agora, tem uma outra coisa que esse texto fala que talvez você nunca tenha reparado. Pedro, quando volta da pesca e chega perto de Jesus, qual que é a reação que ele tem? Ele fala assim, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Ele percebe quem é Jesus, ele vê que Jesus é alguém diferente, alguém poderoso, alguém santo, e ele fala assim, eu sou pecador, eu não posso estar perto dessa pessoa. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente releva. Se a nossa experiência com Deus não produz em nós alguma coisa que fale assim, eu sou pecador, quem sou eu para estar aqui? O encontro com Jesus provoca, entre outras coisas, a consciência de quem nós somos. E tem vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso. Quer ver um exemplo? Moisés, quando chegou na sarça ardente, o que Deus falou? Moisés, sai daqui porque esse lugar onde você está é santo. Tira a sua sandália, porque o lugar onde você está é santo. E Moisés entendeu que ele estava falando com alguém que é santo, com Deus santo. Quando Moisés recebe as tábuas da lei lá no monte Sinai, o povo ficou desesperado, a ponto de falar assim, Moisés, eu não quero que Deus fale comigo, com a gente não, porque a gente tem medo. Esse Deus é muito poderoso, é muito santo. Fala você com ele e transmite para nós.
Então, quando o povo teve contato com quem era Deus, eles perceberam o quanto eles eram pecadores e quanto Deus era santo. E eles pediram um intermediário, que era Moisés. Isaías, quando teve a visão, né, do trono de Deus, a presença de Deus, falou assim, a primeira coisa que ele falou assim, ai de mim que sou pecador, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. Mas, em todas essas situações, embora a gente seja pecador e seja impuro para estar perto da presença de Deus, Deus sempre proveu alguma coisa para que as pessoas pudessem estar perto dele. No caso de Isaías, no momento em que ele reconhece o seu pecado, sai um anjo, pega uma brasa do altar, toca os seus lábios e purifica a vida de Isaías. E Isaías pode então ficar ali. E imediatamente ele é comissionado a ser um profeta para o povo do Senhor. E aqui nesse texto acontece a mesma coisa. Imediatamente depois, Jesus responde para ele dizendo o seguinte: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Ou seja, Jesus não falou assim, não, você não é pecador, não, está tudo certo. Não, ele sabia que Pedro era pecador e Pedro sabia que era pecador, mas isso não o impediu de ser comissionado para fazer alguma coisa. Jesus não colocou Pedro de lado porque ele era pecador. Ao contrário, ele deu uma missão, deu um trabalho para Pedro. Percebe? Então, a percepção de que nós somos pecadores e que Deus é um Deus santo não é para nos afastar do Senhor, mas é para entender que nós precisamos de alguém que nos aproxime dele. Agora, o mais interessante desse texto é que, se você não prestar atenção, talvez você confunda, porque existe exatamente um outro texto que fala de um mesmo tipo de milagre. Só que em um outro momento, não é a mesma coisa. A mesmo tipo de acontecimento. Os pescadores, os discípulos, estavam pescando a noite toda, não alcançaram nada, e Jesus manda eles jogarem a rede de novo, e eles fazem uma pesca de novo muito grande. Mas isso é depois do ministério de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, está lá em João, capítulo 21. Então, assim, o milagre é o mesmo, a situação é a mesma. Eles trabalharam a noite inteira, não tinham pescado nada. Jesus dá uma ordem que vai contra tudo que eles estavam acostumados a fazer. Eles obedecem do mesmo jeito, só que dessa vez, ao invés de Pedro falar assim, Senhor, vai embora daqui, porque eu sou pescador, afasta de mim, porque eu sou pecador, pelo contrário, o texto diz lá em João, capítulo 21, depois, se você quiser, você lê lá, diz que, ao contrário daquela vez, Pedro se lança ao mar e sai correndo na direção de Jesus. Dessa vez, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Ele ainda estava com remorso, tanto que aquela conversa de Jesus perguntar 3 vezes para Pedro se o amava, acontece imediatamente depois desse episódio da pescaria. Então, Pedro ainda estava se sentindo culpado porque ele tinha pecado contra Jesus. Mas, dessa vez, os pecados de Pedro não afastam Pedro de Jesus. Pelo contrário, atraem Pedro para Jesus. E qual que é a diferença? Num primeiro momento, naquele primeiro episódio, Pedro estava conhecendo Jesus naquele momento. Ele só viu a santidade de Jesus, o poder de Jesus. Mas, à medida que ele caminhou com Jesus durante os seus 3 anos de ministério, ele viu quem era Jesus de fato. Jesus era aquele que era o Salvador do mundo, que nos aproximava de Deus, que não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, mesmo Pedro, sabendo que era pecador e tendo pecado contra Jesus, ele não foge do Senhor, ele corre para ele. E esse é um sinal de que nós, de fato, entendemos o Evangelho. Muitas vezes, quando a gente olha para o nosso pecado, nossa vontade é fugir. Quem sou eu? Imagina, eu não posso, sou pecador. Ah, não, Deus é muito santo. Ou então, assim, eu não estou preparado ainda para me envolver com as coisas de Deus, eu preciso melhorar um pouco. Pelo contrário. Quando Pedro vive com Jesus todo aquele tempo, e ele vê Jesus fazendo o mesmo milagre, em vez de ele sair correndo de Jesus, ele volta e vai correndo para Jesus, porque ele sabe que Jesus vai o acolher. O vai acolher. Que Jesus é o Salvador do mundo. Então, esses 2 textos paralelos nos ensinam algumas coisas. Que muitas vezes a gente acha que sabe como tem que fazer as coisas, né? A gente quer fazer a nossa vontade. Mas, quando Jesus nos dá uma ordem, mesmo que ela pareça uma loucura, a resposta da gente tem que ser: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou obedecer. Eu vou jogar as redes. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando.
mesmo que pareça loucura, mesmo que eu saiba, na minha experiência, que não é assim que se faz. Porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Segunda coisa, a gente percebe que o Senhor é santo e é poderoso, mas porque a gente já conhece o Senhor, a gente não sai correndo dele, a gente se aproxima dele. Existe perdão para os nossos pecados em Jesus. Ele não veio para nos acusar, ele não veio para nos julgar, ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. É isso que ele quer fazer com a gente hoje. É isso que ele quer mostrar para nós hoje, que existe a possibilidade de nos achegarmos a ele, mesmo ele sendo um Deus santo. Ele nos traz para perto de si. A outra coisa que eu queria terminar dizendo é que a bênção de Deus, por causa da obediência, não alcança só a nós, alcança a todos aqueles que estão perto da gente. Deus não nos chamou para simplesmente resolver os nossos problemas, não nos chamou simplesmente para arrumar um emprego, para curar aquele que está enfermo, para resolver um problema de relacionamento. Não. Ele faz todas essas coisas sim, mas ele quer um relacionamento conosco, a ponto de que esse relacionamento transborde na nossa vida e alcance aqueles que estão perto da gente. A gente pode ser um instrumento de bênção. O Evangelho nos transforma em pecadores, de pecadores em pessoas que podem alcançar outras vidas e transformar outras vidas. Esse é o nosso chamado. Pedro passou de um homem que se sentia rejeitado, porque se sentia pecador, a um homem que vai correndo na presença do Senhor e cai aos seus pés e é abençoado pela presença de Jesus. No texto lá de João, capítulo 21, Jesus chega na praia, vê eles chegando da pescaria, e pergunta, vocês não têm alguma coisa para comer? E os discípulos falam assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pescamos nada. E aí Jesus dá a ordem, vai lá e lança a rede para o lado direito. Eles vão, lançam e trazem, o texto diz que eles trazem 153 grandes peixes. E a hora que eles estão chegando na praia, Jesus já está lá com um pão e peixe na brasa para servir aos seus discípulos. Isso nos ensina o seguinte, que embora o Senhor nos queira como colaboradores, Ele nos manda ir buscar os peixes, é Ele quem provê. Ele já tinha tudo preparado para os seus discípulos. E é a mesma coisa conosco. Jesus não quer que nós sejamos preguiçosos, né? Deixemos de fazer as coisas. Ele nos manda fazer. E é Ele que nos capacita, e é Ele que opera os milagres para que a gente possa ter essa colheita. Mas é Ele também que nos alimenta, mesmo que a gente não tenha nada para oferecer. Eles falam assim, eu não tenho nada, não pescamos nada. Mas Jesus já estava lá com a brasa pronta, com o peixe pronto, com o pão pronto para servir aqueles seus discípulos. Então, esse é o Deus que nós servimos. Jesus é aquele que nos capacita, que opera os seus milagres, mas também é aquele que tem a mesa posta para a gente, para nos alimentar, para nos servir, para ter comunhão com a gente. Amém? Sim. É isso que eu queria compartilhar com você nessa noite e te lembrar, então, que a obediência, né? O Senhor espera de nós que a gente fale assim, Senhor, porque o Senhor falou, eu vou te obedecer. Isso produz bênção, produz uma abundância na nossa vida que vai alcançar outras pessoas. E que não tem, a gente não precisa correr de Jesus, a gente pode correr para Ele, não importa a nossa situação.